Olá, boa tarde, como é que você está? Tudo bem? Estamos aqui de volta na nossa central de estudos Adonai. Aqui nós estaremos na nossa sala de aula, estamos vendo o livro de João, Evangelho de João. Nós vamos ver hoje o capítulo 4. Nós queremos que você esteja preparado, aprenda a palavra de Deus. Mas antes, nós gostaríamos, se fosse possível, você nos ajudar e já começar a nos ajudando. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com as pessoas, deixe o seu like também. Por que eu vou deixar esse like? Esse positivozinho é porque o YouTube entende como se fosse um vídeo relevante e que pode ir lá indicar para outras pessoas. Então, nós estamos aqui nesse estudo de livros, capítulo por capítulo, né? Então, se você quer entrar em contato conosco, só é entrar através do WhatsApp. O WhatsApp é o 85 986 99 9999. Siga-nos também através do Instagram, Igreja Adonai 2005. Olha, Jaime, eu queria participar. Então, você poderá entrar em contato conosco, não paga nada. Você entra em contato conosco através do WhatsApp e nós temos aula segunda, terça e sexta. As nossas aulas começam às 15h30. Mas já é de tarde. Mas por que é à tarde? Porque nós temos gente da Noruega, temos gente da Inglaterra, temos gente também do Brasil. Nós fazemos parte de todo mundo. Quem quiser participar e você conhece alguém que queira participar, também poderá participar. Nós queremos fazer desse veículo, dessa rede social, desse canal Central de Estudos Adonai, para que possa transmitir a palavra para todos os mundos. Mas vamos logo? Vamos para a sala de aula para não perder mais tempo? Vem comigo. Entre em contato conosco, mas estamos lá na aula. Vamos lá. Seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: "Por favor, dê-me um pouco de água para beber." Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. "Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana", disse ela a Jesus. "Como é que me pede água para beber?" Jesus respondeu: "Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo", disse ela. "De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó e seus filhos e seus animais bebiam?" Jesus respondeu: "Quem bebe desta água logo terá sede outra vez. Mas se quem bebe da água que eu lhe der, nunca mais sentirá sede, porque a água que eu lhe der se fará nela fonte de água, jorre vida eterna." A mulher respondeu: "Senhor, dá-me dessa oração que o Pai procura. Deus é espírito, e é importante que o adorem e adorem em espírito e em verdade." A mulher disse: "Eu sei que é Messias, que é o chamado Cristo. Vem, quando ele vem, nos anunciará todas as coisas." Jesus respondeu-lhe: "Eu sou, eu falo contigo." Desculpa pela versão aí. A próxima eu pego a versão melhor. Não tem problema não. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: "Que perguntas?" ou "Por que falas com ela?" Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: "Vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo?" Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele.
interim, quase que não saía. Neste interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E desarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois, no caso, é verdadeiro ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalham, e vós entraste no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram em virtude do testemunho da mulher que anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram por causa da palavra dele. E diziam à mulher: Já não é pela tua palavra que nos cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro Salvador do mundo. Passados 2 dias, partiu dali para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou: um profeta não receberá honra na sua própria pátria. Assim, pois que chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque tinham visto todas as coisas que fizeram em Jerusalém na ocasião da festa, pois também eles tinham ido à festa. Foi então outra vez a Caná da Galiléia, onde da água fizeram vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Quando ele soube que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse e lhe curasse o filho, pois já estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se não viste sinais e prodígios do modo algum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Respondeu-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Quando ele já ia descendo, saíram-lhe ao encontro dos seus servos e lhe disseram ao seu filho: Vivia. Perguntou-lhes, pois, a hora começara a melhorar. Ao que lhe disseram: Ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Reconheceu, pois, o pai ser aquela hora a mesma em que Jesus lhe dissera: O teu filho vive. Creu ele e toda a sua casa. Foi esta a 2ª vez que Jesus, ao voltar da Judéia para a Galiléia, ali operou o sinal. É o seguinte, foi necessário, né, que vem falando, pelo menos aqui no meio, que foi necessário eles atravessarem a província de Samaria. Aqui vai falando, né, no versículo 4. Só que antes a rivalidade entre os judeus e os samaritanos era tão grande que os judeus evitavam, eles preferiam passar ao redor, assim, ó, fazer a volta toda do que entrar passar por Samaria. Então, eles preferiam dar essa volta para isso. E Jesus não, Jesus ele fez questão de passar por Samaria, porque era necessário. Agora, para quê, né? Só Jesus sabia que era a missão dele, porque não era não era coisa que judeu fazia. E eu achei legal que eu vi exatamente mais ou menos, né? Por que eles tinham essas divergências grandes entre os judeus e os samaritanos. Não sei se tu viu, Nata. Não sei se... Fonte, mas eu achei interessante, porque faz muito sentido em outras coisas que ela vai falando no contexto, mas eu vi que era porque depois que Salomão morreu, né?
o reino de Israel foi dividido em duas partes, que era norte e sul. E aí, a capital do norte era Samaria, a capital do sul era Jerusalém, que Jerusalém continuou sendo a capital política e religiosa, né? Tipo, a principal. E aí, chegou um momento em que o Império Assírio tomou a Samaria, e aí, quando tomou Samaria, fizeram com que os samaritanos, né, tivessem relações e acabou se tornando um povo mestiço. E aí... porque os samaritanos, eles eram judeus também. Só que eles se tornaram, eram então, misturados. do mesmo povo, né? Aí eles se tornaram mestiços, misturados com os assírios, que eram um povo altamente truculento. Eu lembro muito de história que eles adoravam outros deuses e era um povo muito truculento, assim, de quando pegava os seus... Torturava mesmo. Os seus escravos, era uma coisa, assim, terrível. E aí... então era mais por uma questão religiosa, né? Ou questão política, então, essa rivalidade. Mais ou menos, eu vi que era muito uma questão racial, porque, tipo assim, era a mesma raça, só que como se misturou com outra, tipo, eles não eram mais puros. E eles acreditavam que o Messias só vinha para eles, né? Eles tinham muito isso com eles. E aí, eles meio que começaram a brigar com os samaritanos. E aí, os samaritanos fizeram um templo para eles adorarem, porque dizem que só podia adorar lá no templo de Jerusalém. Só que aí, os samaritanos fizeram um templo com Gezirim, uma coisa assim. E aí, os judeus ficaram com mais raiva, porque diziam... Depois a mulher samaritana fala disso na questão do templo de adoração, que elas adoravam em Gezirim e os judeus em Jerusalém, né? E aí ela pergunta, né? Ela traz essa questão para Jesus. Que é interessante. E aí isso daí já passou bem tempo. Então eles eram muito essa questão também de que os judeus eram ensinados a odiar os samaritanos e os samaritanos eram ensinados a odiar os judeus. Era tipo a se defenderem, né? Porque os judeus, o que acontece? Os judeus, eles são uma grande parte, os ortodoxos, eles ainda ficam querendo manter essa raça pura, né? Os que ainda não acreditam que a vinda de Jesus veio, não sei o que. E aí eles mantêm muitos costumes, muito mesmo, os costumes que eles sempre tiveram, né? A lei. Então, os samaritanos, quando eles se misturaram, eles acabaram pegando costumes de outras culturas, outras coisas. Sim. Então, para os judeus, isso aí era inadmissível. Então, criava rivalidade grande neles por causa disso. E eu vi algo também, não sei se é verdade, mas que eu achei interessante, tipo assim, que chegou ao ponto dos judeus alterarem a lei, que podia adorar, que o lugar certo de adoração era em Gezirim, e não no lugar que era dos judeus, por conta disso. Então, ambos pecaram, ambos eram errados, e acabaram que só prolongava essa rixa. Então, e aí o que é interessante é porque Jesus, ele passa por Samaria como judeu, porque Jesus era um judeu puro da descendência de Davi, entendeu? Então, ele passa por Samaria, que não era comum. Primeiro tem uma mulher no poço, no horário de meio-dia, que era um horário que é quente, que normalmente o povo não ia pegar água, ia pegar no horário mais tarde, quando estava mais frio. E aí tem uma mulher no poço, ou seja, é uma mulher que está querendo evitar pessoas, e Jesus vai lá e pede água para ela, entendeu? E ele, como judeu, falando com a samaritana, mulher, né? Uma pessoa que vem de Samaria e sendo mulher. Né? E aí começa a discussão. Né? Eles começam a falar. Eu vi a questão dessa de ser mulher, que depois, até lá embaixo, os discípulos ficam assim, horrorizados, porque ele estava falando com a mulher, que era desonroso para um rabi, né, para um mestre, falar com uma mulher e ainda por cima samaritana, que ela era uma mulher, para ele não era, tipo, não era bem visto, né? Porque era considerada vida. E para não é casada ainda, né? Era tipo uma prostituta, né? A pobre era mais finalizada a faltar. Ele estava muito errado. Tipo, quando eu chego, mas o que você está fazendo aí? Você está muito errado.
Você não fala com essa pessoa, não. E é incrível, né, que ele passa disso tudo para poder falar realmente do amor, né? Ele fala que independente da pessoa, independente do que Aham. a pessoa fez ou deixou de fazer. Então, é loucura. É verdade. Deixa eu ver aqui o que é que eu tinha notado. Ah, é porque a mulher, o que eu tinha visto aqui é, por exemplo, que ele vai falar com ela, e eu tinha notado, tipo assim, ó, Jesus trata a mulher samaritana num ponto onde havia necessidade de arrependimento e de mudança. Uhum. Por causa que ele vai direto nesse ponto, né? Onde que ela tá, ela quer se saciar com alguma coisa, e aí ele oferece a água que traz vida, né? A água é a representação da vida. E aí ela fica achando, então essa água aqui, por me dar essa água aqui que eu não vou, para não ter que ficar voltando aqui. E aí ele começa a trazer à tona e no ponto onde que ela precisa de arrependimento, que é essa busca desenfreada que ela tinha, porque para uma mulher ter 6 maridos, ela não teve 6 maridos, porque não dá tempo, né? Tipo assim, a mulher ser 6 vezes viúva, ela tava matando os caras, então era algo que não era. E aí ele finaliza dizendo desse jeito, esse último aí não é teu marido, né? Quebrou ela assim. Então, não foi num jeito de eu não vejo como se fosse algo para ferir, mas foi algo para confrontar, para trazer para ela a luz do pecado dela, do que ela estava fazendo ali. Né? E ele estava oferecendo vida, e ali era Jesus sendo homem, a respeitando, na condição de respeito mesmo, ele respeita a mulher, ele não tem interesse nela, ele não chega para mostrar que tem interesse nela. Né? Ele, na realidade, ele oferece algo de valor, que é vida, que é para sair disso que ela está vivendo, que ela acha que é vida, para oferecer algo que é vida. E aí é muito bonito isso em Jesus, porque ele, como homem, como judeu, como rabi, ele tá esquecendo da reputação dele, porque isso era errado, né? Tipo assim, os próprios discípulos ficaram impressionados. Ele está esquecendo disso para valorizar uma mulher que não tinha valor para a sociedade. Ele estava mostrando o valor dela, estava respeitando ela como mulher e não estava tipo, buscando interesses, não estava vendo como objeto. Porque era fácil saber que ela era uma prostituta. Talvez por causa do horário que ela estava lá, por causa todas as condições, né? E o que eu acho interessante é que depois que ele fala isso, né, que eu até notei que Jesus vai no íntimo dela de algo, né, que é bem... E aí eu acho interessante que logo depois ela fala, o senhor deve ser profeta, e ela desconversa, tipo assim, ela sai dessa história do pecado, digamos assim, e vai, porque os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, tipo, ela vai para algo que é muito da lei, que é muito, tipo assim, cri-cri, e eu acho muito massa quando o que Jesus fala, né, tipo assim, eu não estou interessado nisso, pouco me importa isso, né, tipo, que ele fala nos versículos 21 e 22, tipo, o tempo e o espaço não me importa, o que eu estou buscando, na verdade, né, que Deus está buscando é verdadeiros adoradores. Então, é tipo assim, ao ponto que eu cheguei, é o ponto que é necessário mudar. Não importa se é Gerizim ou se é em Jerusalém. O mais importante não é o monte, é onde é que precisa de mudança. Aí eu acho muito massa isso, porque ela quer desconversar, parece eu, quando não quero enxergar o meu erro, o meu pecado, desconversando, e Deus querendo atingir e olhar para onde é que eu devo olhar, e não para algo que é banal, que pouco importa para ele. Porque aí ela está tentando, tipo, trazer a questão da rivalidade étnica, né? Tá, eu tô querendo trazer isso de volta, não tá querendo... Opa, pera aí, vamos fugir disso daqui. Porque o confronto já é isso. Isso. Quando eu li a primeira vez, Fernanda, né? Eu tinha percebido isso. Aí eu comentei com meu pai aqui em casa. Eu falei, poxa, pai, como é engraçado, né? Até na Bíblia as pessoas discutem do que estava falando, entendeu? Você vai falar com alguém sobre pecado, a pessoa
ela sabe que ela está errada, mas ela fala tudo que ela sabe sobre Deus, menos por aquilo do... É tipo o rico, ai, esqueci o nome. O Bolsonaro. O jovem O rico, rico né? mesmo. É o jovem rico, exatamente. E ele desconversa com Deus, entendeu? Também. Ele faz a mesma coisa. Ele, não, mas eu pratico todos os mandamentos eu pratico já. E aí Deus fala, não, calma aí, vamos ver se você pratica mesmo. Vamos ver esse detalhe, você faz. Isso você faz. Então, assim, eu acho que, na minha visão, é que Deus está fazendo, assim, a mesma coisa. Jesus está apontando para ela, olha, é isso daqui que eu quero que você faça. É isso que você precisa mudar. Verdade. Aqui que eu vejo também é o seguinte, é que ele primeiro fala, né, no 22 também, né, como o Fernando tinha falado também, que vós adoreis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Por quê? Aqui ele está defendendo a fidelidade dos judeus da parte de Samaria, né, da parte do sul, que foram fiéis em continuar seguindo os costumes, não se misturar com os costumes pagãos. Então, ele está falando, e vinha dessa parte mesmo, né? Tanto que ele veio dessa parte, Jesus veio dessa parte. Ele está falando, olha, vocês estão falando que vocês não conhecem, porque ele está valorizando, por mais que os judeus foram responsáveis pela morte de Jesus, ele está valorizando o esforço que os judeus fizeram para manter aquilo que ele tinha pedido, né? Para manter os costumes, né? Tentar manter. Acho até que olhar para Deus mesmo, Deus de Israel, não os outros deuses, porque os assírios adoravam outros deuses. Pois é porque eles de olhar, de manter naquilo ali, na fé naquilo ali, né? Não se misturar nesse sentido, assim, de pegar esses costumes pagãos como os samaritanos acabaram fazendo. Então, ele deixa bem claro, ele é bem duro nisso daí, tipo assim, ele honra, né? Jesus, ele honra o que os judeus fizeram, que se manteram, né? Nisso daí. E aí depois eu achei legal, porque isso aqui, ele tá quebrando toda essa ideia também, ao mesmo tempo, de negócio da Samaritana ficar querendo a rivalidade de sempre, né, trazer essa rivalidade, porque aí tá, como Paulo falou, aqui, na realidade, ele lembra o que Paulo falou, né, quando ele bota no 23, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura, né? Então, ele está mostrando que não tem mais esse negócio. Acabou esse negócio de samaritano, de judeu, do norte, do sul. Agora chegou a hora, que veio através dele essa hora, que agora ele está buscando os verdadeiros adoradores. E aí, quem são os verdadeiros adoradores? São esses que adoram o Pai em espírito e em verdade. E aí, Gálatas, Paulo, ele fala, né? Não há mais nem judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, nem servo, nem escravo, porque todos são em Deus, né? Através de Cristo Jesus. Então, é a mesma coisa que Jesus está falando aqui. Paulo só está trazendo à tona o que Jesus falou isso aqui para a Samaritana. Não há mais isso. Agora, há aqueles que Deus busca. E quais são os que Deus busca? Os verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito e em verdade. E é legal que traz Nicodemos, quando ele ensina para Nicodemos que tem que nascer de novo através do Espírito, né? Então é muito isso. Porque aí ele fala, Deus é Espírito, no 24, né? E importa que os seus adoradores adorem em Espírito e em verdade. Aí depois eu sublinhei assim mesmo, só lá para baixo. No 29. Quando ela vai meio que falar... no povoado, né? Que ele fala, venham ver, um homem me disse tudo que eu já fiz na vida. Será que ele não é o Cristo, né? Aí eu vi um canto que eu achei bem interessante, que dizia assim, que primeiro ela viu Jesus como um judeu, depois ela enxergou ele como um profeta, e aí, enfim, ela enxergou ele como o Messias. Aí eu achei muito interessante isso, porque às vezes tem um tempo de cada as pessoas, né? Enxergarem aos poucos aquilo. Ninguém de cara já enxerga Jesus como o Messias. Alguns sim, mas tipo, outras não. Outras têm o seu tempo de entender e todo aquele processo, né, de abrir os olhos. Aí eu achei muito legal.
Aqui eu tinha, é porque eu fiz assim, eu dividi no meu aqui agora, tipo, 31 a 38, aí eu botei alguns comentários aqui, né? E aí eu peguei, eu Uhum, marquei o 34, que Jesus uhum. ele fala qual é a comida dele, né? Que é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E aí ele fala depois no 37, pois no caso é verdadeiro ditado, um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste, outros trabalham e vós entraste no seu trabalho. Então, eu marquei isso daí e eu botei tipo assim, ó, Jesus deixa claro que não é sobre nós, né? Porque há uma missão Uhum. e a gente tem um privilégio, há uma missão de Deus para ser cumprida e temos o privilégio de sermos trabalhadores dele, independente do tempo e da função. Ele quem determina, porque é ele que quem vai determinar isso daí, é ele que vai determinar. Não é sobre a gente. É a misericórdia dele na gente que a gente faz parte disso. Mas ele tem uma missão, ele está cumprindo a missão dele, É. né? Então, a gente tem o privilégio disso. Então, é massa porque acho que ele bota isso no 37 e 38. Tipo assim, cada um vai ter uma função e é ele que vai determinar essa função. E aí vão ter uns que vocês vão estar colhendo coisa. Tipo assim, eu imagino esses caras aqui, esses próprios caras aqui, depois a gente vai ver os discípulos, o quanto eles sofreram para continuar isso daqui, para continuar a mensagem, para que Cristo seja pregado, né? Eu até vi que, acho que foi no 37 que eu coloquei, que é um versículo que eu vi no canto que ele fala lá em 1 Coríntios 3, no 6 e no 7. É onde que ele fala que isso, todos vão ser honrados, não importa, tipo, qual é a missão, né? Se é mestre, se é profeta, se é... Aham. todos vão ser honrados. Mas o que eu achei interessante nesse daqui, que eu li, eu li a primeira vez que eu li com outros olhos. Eu leio normalmente desse jeito, mas eu vi uma coisa que eu nunca tinha percebido. Que Jesus, nesse momento, ele estava jejuando. E aí os discípulos falam assim, Rabi, coma alguma coisa? Porque ele estava sem comer. Aí ele pega e fala, eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. E os discípulos ficaram, será que alguém lhes trouxe comida? Tipo assim, eles não entenderam. E é, tipo, a mesma coisa que Jesus tinha falado para mulher samaritana, quando ele falou de água viva, ela não entendeu que era algo A mais água. fundo, era além do A água, material. né? Pois é, e aqui os discípulos também não entenderam que era algo que era além do material, não era material, era alimento espiritual. Aí eu achei muito interessante que, tipo, o momento dele era de comer o alimento espiritual, do qual ele estava fazendo. E ele falou, meu alimento consiste... Aí eu anotei o 34, que a comida, que ele fala, meu alimento consiste em fazer a vontade daquele e terminar a sua obra, né? Daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Aí eu até anotei, a comida não é simplesmente conhecer a vontade de Deus, mas também cumprir. Cumprir aquilo que é da vontade dele. Que ele fala que é fazer a vontade e terminar a sua obra. Então, tipo, eu trouxe para mim, né? Eu não adianta só eu conhecer ou saber qual é a vontade de Deus, eu preciso praticar. Se eu não praticar, é mesmo que é aquela fé morta, Aquela fé né? sem obras, né? Isso. Aquela fé só intelectual. Aí depois é legal, é tipo 39. Uhum, Porque também vi muitos isso. samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. E aí é muito legal isso aí, né? Porque independente da situação, Deus quando transforma e traz mudança, porque é diferente, houve mudança e houve transformação. E houve essas etapas que a Fernanda até citou aí, né? Que, tipo, primeiro ela perguntou se ele era profeta. Não. Judeu. Viu na condição de judeu, depois de profeta e depois de Messias, né? Então, dá para ver nitidamente que houve a mudança, né? Mudança de mente, a renovação da mente dela em relação a aceitar isso e como é que é o nome? E através dessa mudança havia tanta felicidade nela que ela foi proclamar, foi falar mesmo, foi tipo assim, espalhar a novidade. Aquilo ali para ela foi muito maravilhoso, foi muito libertador, porque teve um homem que a respeitou, e era um rabi, entendeu? E que a tratou como uma pessoa digna.
Sim, e sabe o que eu achei legal, Nata? Que eu vi algo sobre que lá no 42 o pessoal fala, os samaritanos, né, que agora sabemos que ele de fato é o Salvador do mundo. Que uma coisa que eu vi, que ela, tipo, Deus usou uma pessoa marginalizada e fez com que muitos se salvassem, né? Um povoado todo, digamos assim. E o próprio Jesus fez tantos milagres, deu ensinamentos, enviou João Batista, e muitos judeus não enxergaram ele como povoado. E aí eu vi algo, não sei se isso condiz mesmo, mas enfim, que João fez questão de dizer que eles disseram, botaram que de fato sabia que ele era o Salvador do mundo, para trazer à tona aos judeus que os samaritanos também poderiam ser salvos, porque eles enxergaram quem era o Messias, entendeu? Aí ele usou essa palavra Salvador com essa intenção, tipo, para mostrar para os judeus. Eu achei interessante. É. Não, e outra, o interesse dos samaritanos de sentar, pedir para Jesus ensiná-los. Porque os judeus não fizeram isso, não. Depois a gente vai ver que os judeus não fazem isso nem a pau. Eles tiveram interesse, pediram. Ele deixa aqui bem claro que ele pede para o quê, ó? Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Muitos outros quereram nele por causa da sua palavra. Ou seja, Jesus ficou lá 2 dias ensinando para eles. E eles lá querendo aprender. Ao ponto de chegarem para a mulher e falar assim. Como? Enquanto em Jerusalém, ele nem fez milagre direito. Nem pôde ficar uma expedição. Tem um pregador que fala que nem o profeta, nem Jesus conseguiu em sua casa falar do que realmente ele sabia. Você acha mesmo que você vai conseguir? Você precisa de pessoas em volta de você para que elas possam falar sobre o que você já sabe. Porque nem sempre essa pessoa ela vai te ouvir, entendeu? Porque ela não ouviu nem Jesus. Em Jerusalém nem Jesus foi escutado. Você quer ficar falando com os outros? Então, eu vejo muito mais como anuncie para outras pessoas e deixe que a sua casa, que Deus está cuidando, sabe? Ele vai fazer que a sua casa também seja abençoada e também encontre a salvação e também escute sobre a palavra, mas não necessariamente vai ser você que vai falar, entendeu? Você pode estar fazendo isso para outras pessoas e Deus é abençoado, independente de você fazer isso ou não, entendeu? Eu vi assim. Massa mesmo. Pois é. Eu acredito que é isso também, né? Por causa que, querendo ou não, a gente cria algumas coisas quando é da própria casa, né? Ver os costumes, ver tudinho, né? Então, é mais difícil, não é impossível, mas é mais difícil, né? Mas é isso mesmo. E aí, o que eu vejo aqui foi por causa que eles tiveram também o prazer de ouvir, né? O problema é esse, às vezes a gente não tem muito prazer de ouvir, não. E eles tiveram prazer de ouvir. E eu achei muito bonito, porque, tipo assim, cara, uma mulher, a Bíblia esquece disso, que uma mulher prostituta, né, que na época, nossa, ela se pegassem, ela em ato, como tem muitos casos, né, na Bíblia, falando de mulheres desse tipo, que Jesus foi lá e elas se tornaram mulheres de exemplo mesmo. Uma mulher conseguiu salvar uma província, não ela, né, mas ela conseguiu, através do testemunho dela, trazer uma província quase toda para Cristo, né, fazendo com que eles crescem em Cristo. Meu querido, já é isso, né? O povo não enxerga, não fica atento para esses detalhes, né? Né? E aí vem a coisa do oficial, eu acho muito massa essa do oficial. Eu acho muito legal. E o oficial não era judeu também.
se eu não me engano. Deixa eu ver. Ele estava na Galileia, né? Ele não, em Cafarnaum. Eu não sei, Ele eu acho que eu tava li na em algum Galileia. canto. Mas não fala onde ele é. Como? Eu não consegui saber de onde ele é. Eu também não. Peraí, deixa eu conferir. Só diz que ele é oficial do rei. É porque, uma coisa que eu tenho aqui, ele bota que possivelmente se tratava de um gentio. Ah, tá. Possivelmente. Eu já estava afirmando, né? Possivelmente. Não é afirmar. Possivelmente era um gentio. Sim, comenta aí. Falei aí que eu tô falando nada. Não, eu acho legal esse daqui, porque ele fala que Jesus veio, né? E Jesus já exclama assim: jamais crerão, a menos que vejam sinais maravilhas, porque muitas pessoas estavam seguindo, né, por conta dessas coisas sobrenaturais, não exatamente por quem ele era, não tinha enxergado. E aí o oficial falou, né, Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. E aí eu vi que quando o oficial fala isso, ele percebe, tipo assim, dá a entender que ele acreditava que para Jesus curar o filho, Jesus tinha que ir aonde o filho estava. E que Jesus não tinha poder Tinha que tocar e tudo. E que Jesus não tinha poder sobre a morte, que tipo, se o menino morresse, não tinha mais jeito. Jesus não dava jeito, né? E aí eu acho muito legal. Jesus olhou para esse lado e aí Jesus disse assim, talvez Jesus pensou, né? Vamos ver onde é que a fé está baseada dele, tá? Nos sinais, nos milagres que eu posso fazer, ou ele realmente enxerga que eu posso fazer algo para que as pessoas tenham vida, né? Porque eu vi isso, estava preocupado em fazer que as pessoas crerem e ter vida após crer, né? Eles tinham que crer, porque depois de crer eles teriam vida, realmente. Que aí, eu acho muito legal que é exatamente isso, tipo, Jesus fala, seu filho viverá. Pô, o cara tinha que crer. Se o cara... Não, porque Jesus não saiu do canto, seu filho vai viver. Então, meu filho, você vai ter que se confiar nessas palavras. Volte para sua casa e seu filho vai viver. E aí eu acho muito massa, porque o cara realmente creu. E ele percebeu, ele disse, eu vou voltar. Então, ele está dizendo, eu vou confiar nele que meu filho vai... E ele voltou para casa. E aí, quando ele volta, ele percebe que no mesmo momento que Jesus disse, o seu filho vai viver, foi o momento que o filho dele começou a melhorar. E aí, ele contou o testemunho e todo mundo da casa dele acreditou em Jesus, né? E eu acho que acreditou no sentido que percebeu quem ele era, que ele não era só uma pessoa simples, mortal, que, tipo, da onde ele estava, seu filho vai viver, e ele vai viver. Eu achei muito massa isso. E dá para perceber uma coisa. Tipo assim, a diferença, né, que tu falou aí, Fernanda, que quando o cara... Como é que é o nome? É o povo da Galileia esperando por milagres e acreditando em Jesus através dos milagres dele, e o povo que Jesus tinha acabado de passar, que era da Samaria, que estava aceitando Jesus não pelos milagres, mas por quem ele de fato era, porque Jesus ele não fez milagre ali visto, né? O milagre que Jesus fez foi de transformação na vida da mulher, coisa que o povo pode ter visto isso, mas não é nada assim, tipo, no caso vamos dizer assim, é sobrenatural, é poderoso, mas comparado com quando as pessoas elas têm o desejo só de receber algo egoísta, no sentido assim, de querer, eu tô com um problema de saúde, eu tô com alguma coisa querendo, né, precisando disso, e aí Jesus ia e curava, ou então fazia alguma coisa desse tipo. Fazer isso Peraí que eu me enrolei. Enfim. É tipo a questão que é mais... Incomoda mais algo que é
por fora, notório, uma doença que está machucando por fora no físico, ao invés daquela que está dentro na alma, né? Digamos assim, no espírito. Porque não é mais, vamos dizer assim, as pessoas elas têm mais interesse nisso, por causa que elas estão vivendo um desejo egoísta, vamos dizer assim, não é aquele desejo de olhar para dentro, tô sentindo dor, tô com essa dificuldade, mas não de olhar para dentro, que isso também traz dor e dificuldade. Aquela mulher, a samaritana, provavelmente ela era muito infeliz para ter 6 caras e tá com coisa, era muito infeliz. Quem vive com isso, por mais que às vezes não fale nitidamente, quando for para parar e ver o interior, tá um interior quebrado, arrebentado, precisando de cura. E Jesus deu a cura para ela ali, né? E aí, mas se a gente for ver assim, né, como é que eram que os samaritanos receberam, eles receberam aquilo que realmente Jesus veio para trazer, que é a vida, né, a fonte de vida. Então, eles tiveram interesse de receber essa fonte de vida. E estiveram com ele para aprender com ele, né? Já o pessoal da Galileia, né, os judeus da parte do sul, eles estavam interessados na cura, no milagre, né? Na providência, nessa providência interesseira, entendeu? Não por imediata, troca, né? Uma providência imediata, interesseira, onde que recebe e beleza, tá bom, ele tem poder. Ok, não aquela de entrega do verdadeiro adorador, que por isso que Jesus fala para aquela adoração que só busca receber, né? Só vou seguir ele porque ele faz isso. A adoração, na realidade, é oposta, né? Onde que você é o adorado. Porque quando você quer só para você, onde você foca só para você, quem está sentado no trono é você. É inversa, né? Quem está sentado no trono é você, não é ele. Onde que você busca os seus próprios interesses, entendeu? Onde que você vai atrás das suas próprias vontades. Tenho vontade de fazer isso, pode ser até digno, pode ser até bom, mas não quer dizer que seja a vontade dele, né? Então, são vontades próprias. No caso, o povo da Galileia estava atrás de vontades próprias, de milagres, de ver ações, né? E não ter fé na pessoa de Jesus, no eu sou, né? Porque aqui parece, se eu não me engano, João, ele cita muito isso. Ele fala muito sobre que Jesus era o eu sou, que é o Deus, que é a mesma identificação que Deus utilizou para falar para Moisés, para falar para Moisés falar para Faraó. Tá certo? Né? A identificação dele é assim. Então, não nessa fé no eu sou, mas a fé naquilo que é de providência para mim, né? De que vai trazer milagre, então alguma coisa. Isso no geral, viu? Nesse caso aí do oficial é diferente, né? Que é o que a Fernanda falou aí. Pronto, alguém que tem alguma coisa para comentar? Pronto. Alguém quer fazer mais algum comentário? Pois então vamos orar? Para finalizar? Vamos. Paizinho, quero te agradecer, Senhor, por conta do dia de hoje, por a gente estar aqui reunido, querendo aprender mais um pouquinho da tua palavra. O Senhor está mostrando para a gente coisas que a gente às vezes passa batido, mas o Senhor tem mostrado os detalhes, Paizinho. Que o Senhor nos transforme, que o Senhor faça com que a gente te enxergue, assim como o Senhor fez que a samaritana te enxergasse. Que a gente dessa forma venha testemunhar com garra, com ousadia, daquilo que a gente tem visto e acreditado, Pai, vindo do Senhor. Eu oro pelas nossas vidas, que o Senhor possa estar nos mostrando o que é que a gente precisa estar modificando, tendo arrependimento, tendo mudança, Senhor, para que a gente cada dia mais se achegue a Ti, a gente cada dia mais aprenda contigo, Senhor, que eu peço que o Senhor lance fora mesmo todo o interesse no nosso coração egoísta, diante de estar perto de Ti, por conta das coisas que o Senhor nos fornece, Senhor, não, a gente não quer isso, Pai, a gente quer estar perto de Ti por quem o Senhor é, por acreditar que o Senhor é um Deus bom, verdadeiro, cheio de poder, de misericórdia, e que sim, merece toda honra e toda glória, Senhor.
Eu te louvo, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Eu oro pela vida do Leandro, do Rodolfo e da Adriele, Pai, que não puderam estar aqui hoje. O Senhor sabe o motivo de cada um, que o Senhor venha estar tocando no coração deles, que eles venham estar sentindo falta de aprender mais a Tua palavra, porque aprendendo mais a Tua palavra, não está aprendendo mais de Ti, Senhor. Então eu oro para que o Senhor os guarde, Senhor. Eu te agradeço pelos que estão aqui participando. O Senhor venha nos dar o resto de dia, massa, ou então uma noite tranquila. E é isso aí, Pai. Amém. Se você gostou, deixa o joinha. Se não está inscrito, se inscreve no canal. E deixa nos comentários aí o que vocês acharam, o que vocês sabem dessa história, para a gente aprender mais com vocês também.